Sejam bem-vindos. Você quer apresentar o Giovanni, o Jocumeiro? Gostou do Jocumeiro? Quer apresentar ele? Daniel. Graças a Deus. Quer vir para a região aí, né? Ó, que bom. Estava servindo a base da Ju. Agora está lá conosco e estamos caminhando lá na Lavra. Que bom. Seja bem-vindo, Daniel. Você está num bom lugar. O Giovanni tem uma família legal. Pelo menos a família dele é legal. O pai aparece de vez em quando aí? Não, né? Vem? Tá. Mas o Morama não é longe do Morama. Aqui tem uma igreja excelente, Dois Santos Irmãos Presidentes. É. Se porventura você não ficar lá, né? Melhor igreja da cidade. Tá bom? Gente, depois da propaganda aí das igrejas, A gente está botando em prática o que estamos aprendendo. tá certo. Gente, eu queria, depois do intervalo, voltar na nossa tarefa, entre aspas, né? Que eu passei para vocês, que se refere a página 33. Mas não vou mexer com isso agora, eu só queria que vocês olhassem lá na página 33, que é uma tarefa que eu quero bater nessa tecla, Vanil, porque Vanil, porque eu quero nem que eu faça um encontro especial para ajudar vocês quanto a isso. Eu vou hoje desafiar vocês. Lógico, nem todo mundo vai se interessar. Mas eu passei uma experiência muito boa, Nilton, lá em Cascavel. Eu fiz um desafio que eu vou fazer aqui para vocês, e tem uma menina chamada Ju. É uma pastora que é da igreja quadrangular, que assumiu a igreja da mãe dela. A mãe dela, assim, eu não estou expondo a mãe da menina. Ela foi pastora há muito tempo e desenvolveu um padrão, como liderar a igreja, etc. E a menina que assumiu, a mãe fez a transição, ela veio do mundo corporativo, então ela tem um olhar para a igreja, num bom sentido, empresarial, né, de logística, de recursos humanos e de infraestrutura e etc. Então, uma cabeça fora do comum. Quando eu apresentei esse quadro aí para vocês, que eu estou apresentando para vocês, aí ela ficou doida, né? Ela disse, poxa vida, a igreja pode ser isso. Aí ela não falou nada em relação a essa página 33, mas chegou e compartilhou com a mãe. A mãe disse, você está ficando doida, quer transformar a igreja numa empresa. Ela ficou relativamente triste e veio compartilhar comigo. Eu disse, olha, que a maneira como você falou para ela assustou. E você está correta. Você tem que organizar a igreja, tornar ela funcional e como faz uma empresa mesmo. Não se preocupe, não. Só que você não pode falar tudo para tua mãe, que ela vai ficar zoando a tua cabeça. A mãe dela já tem 70 e poucos anos, né? Ela é uma jovem de 40 anos, né? E deixou, Nilton, toda a carreira profissional para vir assumir uma igreja boa, né? Tem 300 a 400 pessoas, né? Excelente, né? E aí ela fez a cabeça de parte do grupo, ela fez uma lista à parte e foi conversando com cada um. Vamos aprofundar isso aqui? Aí um grupo de 5, dos 5, Edmar, das 5 igrejas, 3 é liderada por mulheres. E eles começaram uma nova jornada esse mês passado. Não, esse mês. Eu fui lá na semana passada fazer o primeiro encontro sobre como fazer a igreja. Pode olhar lá em cima na letra B,
que diz assim, como tornar a igreja uma máquina leve e ágil. Aí tem a ver com a funcionalidade mesmo, com a parte de gestão. Ok? Então, daqui para frente nós vamos ter esse encontro mais 2. E aí nós vamos pensar com essa categoria. Ok? Como organizar, como estruturar a igreja. Nossa igreja. Então, eu viro a página e vou lá para o início da aula, no encontro de hoje, que é o 8º. Acharam aí? É o 7º? 8º. Eu já estava com medo. Já estava com... Né? O negócio é tudo combinado. E aí, qual que é a grande sacada, Neuza, do encontro de hoje? É uma coisa que algum de vocês tem e não percebe, mas não percebe porque é ruim. Não percebe porque não tem as ferramentas de medição, né? Que é a ideia do potencial. Como você pode mobilizar esse potencial da igreja? Você sabe que toda igreja tem, tá? Eu defendo uma tese, Luiz, que chega uma hora que os caras derrubam a sua tese, né? Mas eu defendo uma tese que a igreja tem o suficiente para o tamanho dela. Tá? Tem o suficiente. Agora, se a gente não conhece o potencial que ela tem para o tamanho dela, aí o problema não está na igreja, está no gestor que nós vamos ver hoje. Ok? E tem um texto bíblico. Basicamente, eu vou trabalhar só esse texto bíblico. Qual que é? É o Lucas. Isso. Esse texto, eu queria só ajudar vocês, para vocês depois não me chamar de herege, que vocês são cheios de querer fazer gracinha, chamar os outros de herege. Tá? Especialmente o Toninho, né, João? Tá falando comigo? Aí o que eu queria que a gente analisasse esse texto. São apenas 2 versículos. Então, nós não vamos olhar para o milagre em si, nós vamos olhar para o bastidor do milagre. E esse texto fala, né, Nilton, do bastidor do milagre. Nilton, você está com a Bíblia aberta aí, né? Tá, você pode ler? E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Ok, esse é o... Pode olhar, que na hora que o pastor Nilton começou a ler, você já percebe que o milagre já aconteceu. Eu peguei só, João, os últimos 2 versículos, lógico, os últimos 2 não, porque ainda continua no 9 e no 10, né? Continua o assunto e nós não vamos mexer com isso. Eu saquei só esses 2 versículos. E aí, o que a gente percebe? Que na letra A tem uma frase que vai falar processo operacional. Esse processo operacional é o quadro da página 33, que é a estrutura. E não adianta, né, gente? A gente precisa da estrutura. Eu pego esse copo aqui para... Vocês já viram fazer essa ilustração. Isso aqui é isopor, né? Você põe aqui, Advanil, o café, e aqui é a estrutura. Ela é funcional? É, porque consegue acomodar o café. Só que você pega esse café, joga num copo de vidro, muda a estrutura.
é mais resistente, mais valioso, não é verdade? Um copo de vidro vale mais do que um, né? Daqui é descartável, né? O copo de vidro não. Olha aí, ó, tá tomando um copo de vidro muito bonito. É, rapaz, quem te deu esse negócio aí? Ah, eu, hein? E aí, suponhamos que... É VIP. Aí, digamos que você pega o café daqui, põe lá, muda toda a estrutura, mas a essência não muda também. O café não muda, a essência não muda. Mas digamos que a gente tire de lá e coloque num copo de prata. O copo de prata é mais caro do que isso aqui, mais caro do que aquele lá. Mas o café não muda. Então é você que define a estrutura. Então, por exemplo, você está numa igreja como a pega aqui o do Edmar, mais central, que vai alcançar um público um pouco mais elitizado. Ele não pode ficar com esse copo. Você entendeu? Porque senão vão... Você viu como vai mudando? Mas não quer dizer que o Edmar é metido. Ele tá trabalhando um público e exige uma situação melhor. Então, não tem estrutura boa ou ruim, ela é adequada. Eu aprendi isso, Luiz, com um jovem missionário que está na Alemanha. Eu já contei isso para vocês, acho, eu vou repetir. Ele abriu uma igreja em Curitiba e ele não tinha lugar fixo. E aí ele alugava 2 meses no bairro Jardim Social, uma casa. Aí depois no centro ali alugava um hotel e depois ia para o Batel. E eu questionava ele, eu disse, cara, por que isso? Ele disse, porque eu quero alcançar os ricos. Eu falei, cara, mas e pobre? Não, pobre não quero saber, não. Meu alvo é, olha, fazia parte da declaração de visão, queria alcançar os ricos. Eu sempre fui crítico dele, do ponto de vista de pensar a igreja. Ok, traduzindo, fechando aqui a história, hoje ele é missionário na Alemanha. Abriu 3 igrejas lá. Faz uns 12 anos que ele está lá. Quem sustenta ele? Se ele tivesse com os pobres, fosse de expressão. Mas olha a sacada do cara. Eu não tinha essa visão, ele tinha. Eu questionava ele. Ele não dava a mínima para mim. Tá? E eu era o que ele chamava de mentor, só que ele nunca me ouviu. Pelo menos nisso. Eu dizia, não, você tem que abrir a igreja. Ele disse, Deus me deu a visão. E pronto. Ele estava vendo lá na frente. Não falava nada. Criativo, né? Eu achei fenomenal. Se falar algum sonho para alguém incrédulo, atrapalha. É isso. O Newton acredita nisso. E aí eu tive o privilégio... Aí eu estava na Metodista e ele veio visitar o Brasil e eu levei ele na Metodista lá, ele deu um testemunho, Takemi. Deu um testemunho. Eu olhei assim, eu digo, esse cara está contando história. Eu pensei comigo, não falei, né? Que eu não fico falando as coisas assim, que é falta de educação. Eu digo, ele está com historinha. Passaram 2 a 3 anos, eu fui lá na Alemanha. Parece que ele adivinhou que eu tinha suspeitado dele. Sabe o que ele fez, cara? Ele me levou na beira do rio, onde tinha acontecido o evento, e me mostrou o cenário que eu tinha visto e questionado. Eu digo, isso é piada, isso é fake. Me levou lá, disse, José, está vendo esse lugar aqui? Pois foi aqui que eu fiz aquele batismo, que eu mostrei as fotos, que eu mostrei a foto lá na sua igreja. Eu digo, ei, miserável. Rapaz, eu não falei, mas foi uma lição que eu aprendi. Não falei nada para ele não não crescer em cima de mim. Mas olha que coisa, né? E ele abriu 3 igrejas lá. Eu fui em 2 das igrejas que ele abriu. O que eu quero dizer é que quem banca lá é aquele pessoal.
Vamos lá? E aí, vocês têm um quadro. Percebeu que tem um quadro? E qual é a primeira palavrinha? Não, aqui é no quadro, dentro do quadro. Elementos, né? É isso? Elementos. Então vamos ver quais são os elementos fundamentais desse potencial. O pessoal já está criticando o teu quadro, mas eu não critico não, tá? A Neuza já está criticando. Elementos fundamentais. E aí, como o Edmar já adiantou, você tem aqui... Qual é o primeiro, Edmar? O elemento 1? Barcos. E o elemento 2? Redes. E o elemento 3? Esse é o do Lula, né? Companheiros. Esses são os elementos. Agora vou perguntar para a Neuza. Neuza, tem um quarto elemento que não aparece. Que não aparece na lista aqui. Você, antes que o Toninho fale, que o Toninho é cheio de se atravessar, né? O que seria? A Neuza chegou aí, não, né? Cheguei, estou vendo o senhor fazer o círculo primeiro. Tem o mar, tem Jesus, tem o próprio Pedro. Olha, fica aí, Não, o Pedro já está aqui, ó. Tem o peixe. O peixe. Até que enfim acertou um, né? Ele nunca acerta. O peixe. Maldade, né? Logo com você, que é o cara mais legal da turma aqui, né? E chegou mais cedo hoje, né? Não pode. Então, agora Giovanni, qual que é por que os peixes não entram aqui? É que os peixes, eles são fruto do milagre. E não depende de mim. Ele é produto do milagre de Deus. Então, segundo a linha presbiteriana, não, é por isso que ele está parte. Segundo a linha presbiteriana, eles são predestinados. Não, você não nem todos. Tem essa. Vamos lá. Quando a gente fala de barcos, dentro dessa estrutura, nós estamos falando do que a gente chama de estrutura funcional. Você entendeu? Raciocine rápido aí. O barco pesca? Não. Se a gente fechar o ângulo, Newton, a gente vai perceber que no texto, barcos serve para duas coisas, mas a principal, ele serve para acomodar o peixe pescado. Pode olhar. E o barco encheu a ponto de quase afundar, né? Então, em tese, lógico, você vai dizer, não, tem uma segunda coisa, ele conduz os companheiros, né, os pescadores, né, e etc, coisa e tal. Mas, fundamentalmente, ele só serve para acomodar. Por exemplo, o Giovanni, digamos que Luiz, que o Giovanni lá em Umuarama, ele sonha com um milagre de 500 membros. Tudo bem?
vamos, 500 peixes. Ele tem, Daniel, a estrutura hoje para 500 peixes? Não tem, eu acho que não tem. Se fizer vários cultos. Mas a estrutura assim, vamos supor, 500 peixes, tem quantos bebês, Raquel? Não, chuta, na atual conjuntura, assim. Não, menina. Vamos supor, hoje 500 pessoas, tem quantas crianças? 30, 40. Tem estrutura lá para? Olha aí, ó. Aí para as crianças ele tem. Olha aí, que legal, né? Eu não sei se vocês conhecem Joinville. Eu fui na Igreja Batista, fiquei um final de semana lá, parece no final do mês. E aí eu reencontrei uma velha amiga, a gente tomou um café e tal, e ela disse, Josadac, vem conhecer a Onda Dura. Ouviu falar na Onda Dura? Do Lipão. Ele é filho do Evaldo, da comunidade Siloé. E fomos lá, cara. Você conhece lá, não? Meu Deus do céu, os caras têm uma estrutura, Toninho. E só para criança, com várias faixas etárias, eles têm o que nós não temos na nossa igreja. Só para criança, eles têm uma infraestrutura e equipes atuando. Eu falei, meu, que legal, muito grande mesmo. Nós estamos falando de infraestrutura, tá? Então, se a gente quer, digamos assim, chegar num determinado número, você precisa dos barcos. Pegaram o raciocínio? Eu acho que aqui, dos que eu conheço, o Toninho talvez seja o que tem mais um barco mais robusto, né? Mais, não sei. Eu não vi a igreja do Nilton ainda. Mas agora essa infraestrutura, Luiz, não tem nada a ver só com espaço, tem a ver com liderança capacitada. Você entendeu? Só pintar a igreja de preto na frente e achar que vai acontecer não. Quando você fala dessa estrutura, ela vai envolver, realmente, acho que a parte mais difícil da estrutura não é nem a física, né? Sim. Não é. Formação de equipe. Porque a questão física, você faz as adequações. Talvez não vai ter aqui no Lipão lá, né? Mas a gente vê, por exemplo, quando você pensa em prospectar alguma coisa, fazer um novo planejamento para alguma coisa nova, você se esbarra nessa questão. É um fato. Mas é isso mesmo. Eu dei exemplo da física, mas não é tudo. Tem uma série de elementos que vai. Por exemplo, eu fui lá num amigo do Edmar e da Neuza, lá do Josué, na chácara. E aí é impressionante, porque eu conversei com um carinha lá, só fofocando, né? Porque a gente tem que saber das coisas para contar depois. Não tem graça, né? Só para... E eu fiquei todo o tempo bisbilhotando a vida dos outros, que eu faço mesmo. Aí o que acontece? O Josué está trabalhando aquilo com anos, né? Anos. Mas ele não está acabado, né? Ainda tem coisa. E eu fiquei pensando, o cara tem 63, daqui a uns 7 anos ele já era, né? Vai parar? Não, porque fica bebendo e fumando, é isso que dá, né? Não dá. E lógico que eu fiquei com dó, estava falando não sei para quem, agora, parece que era para o Nilton e a Raquel, que... Débora? Delma, olha, onde eu puxei o Raquel? Delma, olha.
E aí, gente, imagina, quem que vai substituir um cara daquele? Vai morrer. É chato dizer isso, né? Porque não é uma igreja local, é um movimento. Uma igreja local, a instituição acomoda, tá, mantém, mas movimento não. O filho dele está vinculado a outro movimento. Não, nada a ver, nem apareceu lá. Não. É acima de 400 e pouco, já não é igreja mais. Não tem como pastorear. Não tem. Eu estava falando para o Luiz, se você está numa igreja onde você não sabe o nome de todo mundo, já deixou de ser igreja. Olha que maldade. Mas vamos falar bem da gente, que o Walter não está gostando desse papo furado de vocês. Entenderam o conceito aqui de barco? Ok, agora vamos para a rede. E aqui é que nós falhamos. Às vezes a gente tem até os barcos. Mas aqui é que o bicho pega. O que quer dizer as redes? As redes, gente, são as estratégias específicas. Qual que é o nosso problema, Toninho? É que a gente... assim, as estratégias, a gente... como é que fala? Cristaliza elas. Elas são eternas. E estratégias são descartáveis. As estratégias que funcionou no início da igreja lá, 2, 3 anos já não serve mais hoje. Hoje tem que ser novas estratégias. De repente a gente cria um saudosismo em cima disso. Aqui não tem quadrangular, e é bom a gente falar quando tem gente, que senão eles vão entender quem está falando mal, né, deles. Mas os quadrangulares, eles têm os grandes centros, né, eles têm a capacidade tiveram a capacidade, estou falando de Curitiba, de se reinventar, e quem não se reinventou está lá naquele modelão antigo. Tem que se reinventar, porque estratégia é o copo. Não deu mais, coloca no de vidro. O de vidro não funciona porque é descartável. A estratégia é descartável. Pastor, vai ter uma igreja lá em Ponta Grossa, ela está no G12 até hoje, está crescendo. Mas não serve como referência, porque se você fazer um mapeamento no Brasil, vai ser só ela, não serve de referência, porque cientificamente você tem que ter experimentos, e os experimentos representar, como é que fala na ciência? Para ser aprovada. Tipo assim, vacina, você tem que aplicar vacinas em vários... E aí, para dar certo, aí você aprova. Porque o que eu estou dizendo é que um modelo desse não é aprovado, porque é só um caso, é local, isolado, você entendeu? Não, né? Fazer o quê, né, pastor? Então não serve como exemplo. Tem muitas igrejas ainda no G12 que funcionam bem. Eles conhecem o Brian lá. É ele. Mas às vezes você vai lá dentro, eu não estou questionando o sujeitinho aí, que vocês estão citando, você vai lá dentro e não é bem, não está funcionando bem assim, mas eu não vou entrar no mérito. Mas ok, vocês ficam defendendo ele aí. Isso. Exatamente. Tem 5.000 lugares para sentar lá e tem 8.000. Mas você e o Luiz estão defendendo só vocês dois aqui. E é da renovada, né? Mas eu acho que não está mais com ele.
Ah, eu pensei que era da... A filha que está liderando. Vocês sabem da vida de todo mundo também, né? Eu não... Mas enfim. Giovanni, pegou o raciocínio? Estratégias específicas, João, é que, suponhamos, essa igreja aqui, ela está aqui daqui a 10 anos, toda a infraestrutura da cidade pode alterar e ela pode, se ela continuar desse jeito, a tendência dela é morrer, ela tem que se reinventar se o contexto social e etc. mudar. Impressionante isso, né? Exatamente. O pastor, é interessante que na cabeça do líder é reinventar, é tentar não morrer, revivar. Mas para os membros antigos, teve uma pessoa que falou assim, tal igreja aqui já teve tanto modismo, dá aquele up e depois cai, dá aquele up e depois cai. Então, na cabeça, o duro é mudar isso nos bastidores da igreja. Vocês estão trazendo mais um modismo? Olha. Essa igreja já passou por tanto modismo. Não entende que isso é inovação. Inovação, eles não entendem que é uma inovação. Vocês sabiam que eu fiquei sabendo, Giovanni, Giovanni, você que é mais jovem aqui, que o pessoal do TI estão apavorados. Eu não imaginava que isso ia ter essa crise. Eles estão apavorados que daqui a pouco a profissão deles não vai ter necessidade por causa da inteligência artificial. Já pensou? Eu não imaginava que um dia isso ia acontecer. Por quê? A formação em TI é nova. Isso, é nova, a tecnologia da informação. As universidades começaram a colocar isso, sei lá. Vocês são mais jovens aí, quanto tempo? Não, aqui 20 anos, menos. Gente, eles já estão em crise, vai acabar. Já pensou, cara? E aí eu vi uma informação hoje, que eu sou o cara ligado. Eu vi uma informação hoje dos meus cursos, não sei nem ler e fico falando de curso, que quem não manja de português, quem não tem um bom português, não vai conseguir consultar a inteligência artificial. Aí eu falei, cara, que loucura. Né? Aí, o que o cara diz? O que o cara diz, Toninho? Que a nossa geração tem um vocabulário vasto. Nós temos mais chance de fazer boa pesquisa. Olha. Quando você vai colocar alguma coisa, você tem que ser bem assertivo. E tem que ter um vocabulário forte. Eu almocei com um rapaz chamado Fabiano. Ele era da Avivamento Bíblico e hoje está num movimento lá em Curitiba. Almocei com ele Puxa vida, nem lembro. Se eu tivesse pago, eu lembrava, mas como foi ele que pagou? Na semana passada, me parece que foi quarta-feira. E ele é dessa... Cara, ele anda assim, ó. Ele é meio zonzo, assim, zen. E ele trabalha com... Ele não vive nesse mundo. Ainda bem que ele pagou o almoço lá. Ele não vive, ele está assim, ó. Esse é um almoço virtual. Foi. Daqui a pouco a gente mexe mais aqui. Mas pegaram? Ó, estratégias. Eu tenho uma tese, Neuza, que é o seguinte. Vocês discordam, todos vocês discordam, só o Giovanni que concorda comigo. Quer fazer a roda girar? Invista no novo. Não necessariamente no novo de idade, mas no novo que está chegando na igreja. Aí a Neuza vai dizer, o que eu faço com os velhos? Tem espaço para eles. Eu não posso deixar eles na área
da criatividade, como é que fala? Da inovação. No novo, é o novo gente, o novo é que lucra, dá lucro. Você entendeu, Walter? Mas não é um novo de idade só, é o novo que está chegando. Ó, o Giovanni já entendeu. Pega o código, Marçal. Né? Você entendeu? E aí, o bicho é perturbado, aquele Marçal, né? Aquele bicho com certeza vai para o inferno. Não pode, no céu nunca. O bicho... Rapaz, O bicho não vai receber lá não, porque vai fazer a confusão. vai fazer, ele... Rapaz, o bicho... Eu estou assistindo, Giovanni, as entrevistas dele, que me desperta só para ver as zoeiras que o bicho causa. O bicho vai. É. Não, no primeiro não dá não, mas o bicho é zoeiro demais. Eu nunca vi, eu já vi muita gente rápido de raciocínio. Ele é tão rápido que ele se atrapalha no raciocínio dele e na hora que ele se atrapalha, ele se arruma enquanto ele está atrapalhado. O bicho é endemoniado. Sim, estão brigando aí. Os dois vão para o inferno, eu já sei. Mas vamos lá. Companheiros, vocês já devem ter captado. Equipes adequadas. Equipes adequadas. Advanil, tem uma pergunta para fazer, mas você que vai apontar a pessoa para me fazer. Não, aponta a pessoa, Pangaré. Nilton. Você não gosta dele, né? Ok. Ô, Nilton, se você não responder certo, não se preocupa não, tá? Vou pensar com você um raciocínio para te ajudar. Eu sei que você... Se você ler o contexto, Jesus faz o milagre, aí eles estão puxando as redes, o texto que você leu mostra isso, eles estão puxando as redes, eles percebem, ao puxar as redes, que está arrebentando alguns nós, porque as redes eram tipo feito... Olha aí, ó. Tá. Aí o que aconteceu? Seja bem-vindo, senhor. E aí, Nilton, eles começam a perceber que as redes estão rompendo ali E aí eles têm um gesto. Eles fazem sinal, né? Achou aí? Para o outro barco. Barco 1 e barco 2. A estrutura deles, da empresa, né? Nilton, por que eles não pediram ajuda para Jesus que estava do lado? Porque Jesus estava dentro do barco ali ainda, e eles estão puxando as redes, está cheio de peixe. Por que eles pedem ajuda para o outro barco? E não para... Jesus estava ali, um jovem de 30 anos, né? Poderia ajudar com força, né? Ajudar eles ali. Depois você joga para ele. Isso o sanguíneo é assim, o sanguíneo não fica... mas tem cor de sanguíneo. Muitas vezes a gente está com
Às vezes Jesus está ali no barco conosco, Mas não está com a gente, que a gente não confia mas a tanto gente nele. não confia tanto em Deus. Pedir uma ajuda de uma outra pessoa. Acabamos pedindo ajuda para outras pessoas, seres humanos, em vez de pedir ajuda para Jesus. É uma aplicação legal, mas não respondeu a pergunta do Advanil. Toninho, por quê? Eu acho que é uma questão de funcionalidade, né? Porque Jesus ali que talvez represente o sobrenatural. Uhum, E a coisa é uma coisa que nós é que temos que fazer. uhum, Então você vai na coisa mais linear. é. Isso aqui é prático, É, funcional. Jesus, você está dizendo que se Jesus baixasse, fosse ajudar a puxar as Você redes... fazia assim com a mão já. Sim, mas humanamente falando, ele não entendia de rede. Não era a função dele. Não era a função e ele ia atrapalhar. Já pensou Jesus atrapalhando? Humanamente falando. Eu sei que vocês vão puxar a sardinha para Jesus, vocês estão cheios de querer defender Jesus. Mas se Jesus colocasse a mão ali, meu Deus do céu, ia perder peixe. Porque ele não tinha a arte, Giovanni. Ele não sabia mexer com rede. Olha aí, ó. Você quer ajudar eles a responder a pergunta? Você faz a pergunta e responde igual o Marçal. E olha que interessante. Por isso, Nilton, que é equipes adequadas. Os 2 barcos, cada um deles tinha a equipe preparada para aquilo. Na prática, na igreja, muitas vezes a pessoa espiritualiza, né? Uma coisa que tem que ser técnica mesmo. Cara. Sim. Não é teu perfil, não é tua cara. É. Você não sabe fazer isso. É. E a gente tem essa dificuldade de pegar e definir a coisa pela competência ou pela habilidade que a pessoa tem. O cara Boa. É de relacionamento e você quer colocar ele numa coisa que só atrapalha, né? Só atrapalha. Sim. No que o Edmar atrapalha? Aí você pergunta para ele, pergunta para Deus, você também faz tudo. Ela é exercista, pintora, É tudo. pregador. Tá bom. Quantos pode dizer amém? Alguém quer fazer um comentáriozinho aqui nesse olhar? O pastor, a questão da equipe lá, uma igreja do porte pequeno, é muito difícil ter uma equipe para tudo, né? Então, às vezes, o pastor tem que cobrir um espaço que poderia ser de uma pessoa, mas o pastor muitas vezes tem que se envolver, às vezes, no louvor, Circunstancialmente. o Né? pastor tem que se envolver na mídia, o pastor É. tem que se envolver porque a igreja ainda não Uhum. que no caso seria a Sim. A pergunta que antecede a essa tua observação é que é necessário a essa equipe? Vamos supor, vamos imaginar, não tem criança, é necessário uma equipe de... Você entendeu? Eu não estou dizendo, eu usei o caso da criança só para ilustrar, mas às vezes não é necessário, porque ainda não temos essa necessidade. Então, às vezes, a gente pode criar equipe sem necessidade. Demanda, né? Sem demanda. Obrigado. O movimento gera estrutura, e não o contrário. Não o contrário. Por isso que a gente precisa, o Giovanni sacou agora, é o movimento que gera estrutura. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que vocês conhecem de história. O Gladstone não está aqui, mas quem conhece um pouco da história do metodismo sabe que o Wesley não fundou a igreja metodista. Ele criou um movimento. As pessoas que organizaram a estrutura, mas primeiro o movimento. Sim, oxa. Você sabe quantos anos tem que começou? Será que tem 50? É que eu lembro. Mas o movimento mesmo tem uns 40 só, não é não?
Porque eu li aquele livro dele, o primeiro que nasce pela Betânia. Ah, sim. Olha, boa isso. Então, é isso. Vou até falar um pouco dessa questão da estrutura. Quando o senhor falou, né, dessa mudança da estrutura, né? E quando, por exemplo, vou dar o exemplo da base do código. Né? Então, fui para lá em 2003, eu fiz a Jocum em 2003, né? Hoje. Então, passei muito tempo na Jocum. Então, 2003 era uma estrutura, né, que comportava, vamos dizer, 150 alunos. Hoje, ele criou uma estrutura muito maior, depois de tempo, onde comporta mais de 150 alunos. 1.800 alunos. Sim. Por cada escola de ETED, EIFOL, né? O movimento isso, vai requerendo. Isso aí. Ótimo, excelente. Takemi. A questão estrutural, depende da visão de cada líder. Por exemplo, a Donep, ele não é uma igreja, mas ele fala assim, se você quiser pescar lambari, você tem que pescar com a isca de macarrãozinho. Agora, se você quiser pescar tubarão, você tem que ter uma isca bem melhor. E o que acontece normalmente? Lá é só empresários. Por exemplo, se eu coloco uma igreja bem estruturada, eu vou atrair quem? Pessoas que têm potencial. E mediana. Esse que tem potencial já não vai mais, já mais é uma classe média. E aí, de repente, uma estrutura bem menorzinha. Não vai estar só, não vou dizer essas pessoas mais humildes, mas é difícil isso. Então, qual que é a visão de cada líder? Você tem que realmente ampliar. Você tem que ampliar e criar uma estrutura bem funcional. Se você realmente cria uma estrutura assim, agora eu vou ter uma igreja. Você precisa criar a sua estrutura Para para que a igreja seja funcional. Se você cria uma igreja para crianças, vai atrair gente com esse perfil de crianças, famílias. Essa igreja é estrutural para as crianças. Igrejas com estrutura para crianças vão atrair famílias. Se tivermos uma visão diferente local para essa estrutura de crianças, É uma alternativa boa. famílias. Boa observação. Eu aprendi isso apanhando. Eu cheguei numa igreja 28 anos atrás. Acho que de vocês aqui só o Toninho que conhece, que é a primeira IEQ, primeira igreja quadrangular de Curitiba. E toda quarta-feira nós tínhamos um grupo que íamos jogar bola. E o pastor presidente ia junto. E eu tinha um amigo no grupo, dois amigos no grupo, que a gente ia junto com o pastor e a gente tinha uma crítica. Por que o pastor estava comprando os imóveis? Apareceu um imóvel na rua, ele comprava. A gente achava, não tinha sentido, né? Poxa, e a gente esboçava, Edmar, crítica. Um dia, nós chegamos mais cedo no local para jogar bola e o Nilson Moura, que era um dos amigos, pastores da igreja, fez uma observação. E possivelmente o pastor titular percebeu que aquilo que ele fez era fruto de uma série de indiretas que já tinham sido feitas em outros momentos. E o pastor tinha entendido e ele disse assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe por que eu compro imóveis, terrenos, na rua da nossa igreja? Hoje ele deve ter umas 10 casas, que ali não é casa, é mansão, na rua da igreja. Acho que tem que ter mais de 10. E ele disse, sabe o que é? Deixa eu falar para vocês. Hoje, algumas famílias não têm carro. Daqui a 5 anos, eles vão ter um carro. Daqui a 10 anos, o filho, que é adolescente, vai comprar um carro, vai ter 2. E aí ele foi colocando a ideia do carro como um exemplo.
Aí ele diz assim, eu preciso de estacionamento na minha igreja, senão esse pessoal vai para outra igreja que tem estacionamento e ele se sente protegido, o seu carro protegido. Olha, aí eu falei, puxa, que sacada. Nessas alturas, ele já tinha construído o templo, né? Na rua Alberto Foloni, 143, um templo enorme, com uma estrutura imensa, mas agora ele estava pensando no futuro. Todavia, aquilo que foi o Giovanni que falou, não foi o Toninho, sobre a demanda. O movimento tem que gerar a demanda. Você não pode criar estrutura antecipada. Você vai acompanhando a demanda. Primeiro a gente tem que ter a demanda, depois vai. Outra perguntinha, eu tenho uma perguntinha, Nilton, aí você coloca para alguém, menos a Divanil para você, senão ele vai achar que você está se vingando dele. Indica alguém aí para responder. Takemi. Takemi, eles fazem sinal para outro barco. E parece que o texto diz que eles foram, não é isso? Aparece literalmente aí, né? Que eles foram. Se eles não fossem ajudar o barco que tinha pescado uma grande quantidade de peixe, se eles não fossem ajudar, Takemi, aqueles peixes seriam perdidos, porque as redes, se demorasse 1 minuto, 2, as redes iam romper e o peixe ia embora. O milagre ia embora. Pegaram o raciocínio?